aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, depois de um bom tempo aqui sem fazer uma filmagem, né? Eu agora que tô retornando aqui com alguma novidade aqui pra mim, né? Eu acho bacana compartilhar com vocês aqui as minhas impressões, né? Com esse foco aqui mais em falar sobre um mundo criativo e coisa e tal, né? Como eu sempre venho falar aqui, né? E hoje aqui eu vim trazer aqui algumas reflexões, umas impressões pessoais aqui que eu entrei em contato aqui pessoalmente com essa caneta aqui de desenho, né? Eu achei bacana poder falar, né, sobre isso aqui. Acho que de repente aí para quem está procurando alguma coisa, né, nesse sentido, de repente pode ser uma alternativa aí acessível e barata aí para quem tá com algum poucos recursos ou mesmo sinceramente assim até é, mesmo que você tenha recursos, talvez uma solução simples e barata já resolva aí a sua necessidade, né? Então que eu comprei essa caneta, né, para celular, para tablet, né? E né, essa aqui é a caixinha dela aqui, né? Então ela tem um padrão, né? Se você for pesquisar pela internet aí, você vai ver que tem de repente várias marcas, mas pelo que eu tava vendo os vídeos, né, as propagandas, tudo tal, é como se fosse uma que eles chamam de white label, né? Então é como se fosse alguém que produz, né, alguma empresa aí que produz e tal e alguma marca coloca, né, a marca em cima aí do produto aí e passa a vender. Então você vai achar alguma variação aí de preço aí de 40, sei lá, 35, 40 até para 60 e para mais assim, né? Mas pelo que eu dei uma olhada, fundamentalmente parece ser a mesma, né, o mesmo produto, só que com alguma marca diferente, às vezes ou às vezes sem marca, né? Eu optei pelo mais simplinho aqui para testar, né? E sinceramente, para mim assim tem sido positivo, né? Porque eu tava pensando comigo, né? O que de repente faz sentido, né? Tipo, pensei em comprar um tablet normal para uma mesa digitalizadora para poder conectar no celular, né? E, né, daí depois eu fiquei pensando, putz, o investimento que você coloca ali, você vai fazendo os cálculos, né? E claro, né, eu tô falando daqui da minha experiência, né, das minhas reflexões, né? Daí cada um também vai ver qual realmente é a necessidade para si, né? Então, mas eu acho bacana poder falar aqui da minha, que eu acho que de repente pode dar uma clareada aí para quem tá refletindo sobre isso aí, para quem tá pensando sobre isso, né? E e aí eu pensei comigo, pô, que talvez né, para quem trabalha, né, com ilustração, com criatividade, talvez a solução final realmente seja trabalhar com é, um iPad, né, Pro, né, e com softwares lá, talvez essa seja um objetivo final, né? Você trabalhar com um iPad da vida ou com uma mesa digitalizadora da Wacom, né, com todos aqueles recursos e tal, vai da necessidade de cada um, né? Vai do tipo de trabalho, aquelas coisas total, né? E aí requer muito investimento, né? Mas assim, como estou comentando aqui, vai do estilo também de trabalhar, cada um de repente talvez esteja mais acostumado com uma coisa ou com outra, né? E no meu caso, eu acho que mesa digitalizadora sem a telinha, para mim não faz sentido, né? Eu acho bacana de repente poder já trabalhar com uma coisa parecida realmente com um tablet, né? Então daí depois eu pensei, pô, talvez então se eu já, em vez de comprar uma mesa digitalizadora que, pelo que eu vejo, é por volta de R$ 300 aí, às vezes você pode achar por 250, 300, R$ 350. Eu pensei, pô, talvez já aproveitar então para investir num tablet, né? Claro, não é poderia não ser um iPad que de repente é mais focado realmente para artista, né? Mas com certeza também tablets Android você consegue realmente fazer, né, algum trabalho ali. Tem os softwares e tudo mais, né?
E o grande ponto passa a ser realmente, quando você começa a pensar sobre isso, o grande ponto passa a ser a caneta, né? Qual que de repente seria, né, a mais adequada que vai responder, né, a essas necessidades, né? Então daí já dei uma olhada lá que se você for trabalhar no ambiente Android, de repente soluções como uma da Samsung, né, que tem lá a S Pen deles, aí de repente seria uma solução realmente mais interessante do que simplesmente você comprar simplesmente uma tablet, né? E aí, então, daí aí vai encarecendo as coisas, né? Então, daí você vai começando a avaliar e, de repente, nessas pesquisas todas, eu descobri, nem sinceramente aí, mas que eu, né, mexo com arte já há um bom tempo, não tinha me tocado, né? E surgiu essa ideia aqui de você usar uma caneta, né? Para celular, né? Eu já usava uma anterior, né? Aquelas mais simples, né? Deixa eu até ver se eu consigo puxar ela aqui rapidinho. E enfim, eu não tô com, acho que eu não tô com ela aqui rápido para mostrar para vocês, mas vocês devem saber, é umas caneta, umas canetinha menor que essa, né? Que ela tem uma ponta meio grossa, né? De borracha ali, meio na ponta, né? E e aí era aquela que eu usava, né? Sei lá, né? Tipo, realmente até de fato, né? Ajudava ali, né? E aí eu ter descoberto que existe, né, e uma alternativa um pouco mais sofisticada, né? Eu achei maravilhoso, né? E tô aqui, né, com essa solução, né? Porque o que eu acho assim, em função de tudo isso que eu tô falando, uma alternativa dessa é melhor do que essas canetas mais simplinhas, né? Se você for parar pra pensar, eu acho que eu achei a caneta aqui, ó. Essa daqui, ó. Então você tem esse modelo aqui que era o mais simples, né? Você tem essa ponta meio que uma borracha aqui que quebrava muito galho, realmente, né? Mas como vocês podem ver, né? O tamanho e a proposta, né, é diferente, né? Então eu acho que de repente, se for para uma coisa extremamente simples, né, para quem eu tenho um traço mais cartoonizado, né, não me preocupo muito com aquele refinamento de acabamentos assim no momento, né? Eu acho que eu tenho projetos, tenho ideias assim de coisas realmente simples. Então eu acho que para quem tem um trabalho nessa pegada, de repente faz mais sentido poder trabalhar com alguma coisa mais simples, né? Você no primeiro momento você não precisa fazer realmente um investimento muito grande e como eu estava comentando, né? Dá para realmente quebrar um galho, muito galho, assim, você poder fazer tudo isso no celular. Então eu optei, troquei, tirei, né? Essa aqui comprei essa outra aqui. Aí ela liga aqui, tem ó, né? Você vai estar aí mostrando aqui os pontinhos aqui, indica a bateria, né? Você carrega aqui via USB-C, né? É muito tranquilo, e tem uma pegada bacana, eu gostei, assim, sabe? Ela às vezes tem vou demonstrar aqui um pouquinho aqui no celular, né? E aqui como eu comentei, né? Eu tenho usado aqui esse aplicativo aqui do Sketchbook, né? E aqui como vocês podem ver, eu já fiz alguns testes, né? E às vezes ela parece que até dá alguma falhada, assim, tal. Talvez eu não sei se é também um pouco da tela de proteção do celular, né? Mas eu já vi também que as pessoas às vezes reclamam que às vezes tem alguma coisa assim que não, é, né, que não pega às vezes assim o traço assim tal, mas conforme vocês forem mexendo, vocês veem que dá pra. Então você alterna mexendo com o dedo ao mesmo tempo que você mexe com o, com a caneta, né? Então aqui, como vocês podem ver, né? Aqui é teste, assim, fica bem fluido. Eu gostei pra caramba. Você tem aqui o recurso aqui, né? De ampliar tal. Se você for com o dedo aqui, ele já vai desenhar com o dedo, né? Daí, mas a ergonomia de você poder fazer isso com uma caneta, né? Simulando um lápis, para quem, né, desenha sabe que faz aí uma diferença, né? Então, tá aí, né? Fica aí uma, uma dica aí meio rápida aí
para quem está querendo aí uma alternativa aí para fazer traço simples e coisa e tal, acho que é uma alternativa aí muito positiva, né? Enfim, gente, acho que também não tem muito que ficar esticando aqui nesse vídeo, mais para fazer uma demonstração rápida da estoque aí. É como eu falei, né? Coisa simples, quebra um galho, caramba, para quem tem aí um traço mais cartoonizado, coisa assim, eu acho que é uma solução bem bacana. Dá para você, como comentei aqui, né, você usar aqui em softwares de ilustração para celular, né? Fica realmente corresponde aí, acho que opa, corresponde a necessidades aí né, de todo mundo aí quem trabalha com, né, com traço aí mais simples, né? E, enfim, gente, é isso, né? Fica a dica aí. Obrigado pela atenção de todos aí. Eu vou continuando, né? Conforme se eu tiver alguma coisa mais bacana, diferente que eu possa vir falar com o tempo aí, eu dou essas dicas para vocês, né? E é isso aí. Se que eu tiver alguma coisa que eu sinta ser relevante para compartilhar com vocês aí, tô de volta, beleza? Então, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.